Então, bem-vindos ao nosso curso de Física Numérica com Python. Essa é a quarta aula. O curso é baseado no livro Elementary Mechanics Using Python. E nós estamos aqui, mais ou menos, traduzindo aí o livro e dando algumas explicações e pequenas alterações nesse assunto. Na aula passada, a gente falou sobre medidas e unidades de medida e algarismos significativos que têm aplicação em física. E na aula de hoje nós vamos começar o capítulo 4 do livro, tratando do assunto de movimento em uma dimensão, certo? Vamos fazer mais ou menos a primeira metade do capítulo hoje. Eu quero falar para vocês como é que a gente pode fazer uma descrição do movimento e discutir algumas definições que são úteis aí para o que a gente vai fazer no futuro. Então, nosso assunto é esse agora, movimento em uma dimensão. Bom, vamos começar tentando fazer uma descrição do movimento, certo? Isso é uma parte importante da física. Se você for um físico ou um professor de física, as pessoas esperam que você saiba determinar como é que as coisas se movem. Por exemplo, eu posso perguntar qual será... Diga, William, você quer falar alguma coisa? Professor, a sua tela, ela está mostrando o rosto dos outros alunos e a sua apresentação está bem pequena. É mesmo? É. Eu não estou exportando a tela certa, então eu não consigo ver aqui o que é que estou exportando. Ela está bem pequenininha. Mudou agora? Como se tivesse quatro partes. A sua apresentação, acho que a tela do João, a sua e a da Will. Amigo, é só você ajustar no layout da sua imagem e colocar a tela do professor, porque eu acho que tá normal para todo mundo. Acho que foi só confusão. Às vezes acontece essa confusão principalmente por celular. Ah, é. Tem que dar um pin lá no... Pega a janela que está aparecendo na apresentação e clica no pinozinho que fixa a imagem. Beleza, obrigado. Pronto, então tá bom aí, né? Tá sim. Então, como eu estava dizendo, uma das nossas funções aí como físico, aspirante de física ou professor de física, ou então simplesmente um engenheiro, um cientista que quer utilizar física para descrever a natureza, é de fazer descrições do movimento, certo? Exemplos de situações assim. Eu posso querer saber como é o caminho que um próton vai percorrer em um acelerador de partículas circular, como naquele acelerador lá do Large Hadron Collider que tem na Europa. Ou então eu posso querer saber como é que uma célula de sangue se move pelos vasos microcapilares, aqueles vasos sanguíneos bem pequenininhos que a gente tem espalhados aí pelo corpo. Bom, então, felizmente, existe um método simples para determinar o movimento dos objetos, que a gente pode usar geralmente em física, em várias outras áreas da ciência, que é a ideia que o pessoal chama de dinâmica. É uma generalização da dinâmica que veio da mecânica lá do Newton. O movimento ele é causado por forças ou coisas semelhantes às forças que determinam as velocidades com que as coisas se movem, ou as acelerações, certo? Então, se você conhecer um modelo que prevê a direção e a magnitude da força, você consegue calcular qual é a aceleração do objeto e, usando a aceleração, determinar todas as variáveis de interesse aí que são capazes de descrever o movimento. Eu posso saber as velocidades, as posições, etc., a partir de uma posição e velocidade inicial. Então, é essa a ideia básica que a gente vai aplicar repetidamente nesse curso. Nós vamos observar uma situação experimental, geralmente alguma coisa que vem da natureza, e vamos fazer um modelo dessa situação experimental, quer dizer, encontrar uma fórmula relacionando a força com as posições. E se você tiver essa equação que descreve qual é a relação entre as forças e a posição, você consegue dizer como é que vai ser o estado de movimento do objeto. Por exemplo, tem um desenho aqui que eu fiz. Imagine que você tem uma partícula aqui se movendo pelo espaço. Então, à medida que a partícula está se movendo, ela está sofrendo uma ação de forças aí. Se essas forças dependem da posição e da velocidade, a força vai dizer qual é a aceleração da partícula,
A aceleração vai indicar qual é a direção em que a velocidade está variando, e isso pode ser utilizado para dizer qual vai ser a nova posição e qual vai ser a nova velocidade, e assim eu consigo fazer uma construção da trajetória, partindo de uma posição inicial, eu consigo saber como é que a partícula vai se mover. Quem inventou essa técnica aí foi o Newton. Ele fez isso mais ou menos para descrever o movimento dos planetas ao redor do Sol, há muitos anos atrás, uns 4 séculos atrás, mais ou menos. Bom, aqui nesse meu desenho talvez tenha ficado um pouco complicado, mas nós vamos estudar nesse capítulo somente uma situação mais simples, em que o movimento acontece em uma dimensão. Então, você só tem acelerações e velocidades ao longo de um eixo X, por exemplo, certo? Então, você pode imaginar o seguinte, imagine que inicialmente você está numa certa posição inicial x0. Aí, naquele x0 ali, você sofreu uma aceleração, digamos, uma aceleração de 1 metro por segundo durante um tempo de 1 segundo. Então, você consegue calcular qual vai ser a velocidade final depois desse tempo. E você, usando um modelinho aí de variação da posição em função da velocidade, você consegue saber também qual foi a posição. E aí a gente pode resolver esse problema e dizer qual é dada a aceleração que o objeto sofreu, qual vai ser a posição e a velocidade dele durante esse movimento, descrever como é a forma do movimento em uma dimensão. É claro que esse nosso resultado aqui vai depender do modelo que nós fazemos para o sistema, certo? Então, vou fazer uma piada aqui, ó, é o seguinte, a realidade, geralmente, ela é mais complicada do que os modelos que a gente faz. Vou representar aqui a realidade como uma vaquinha. Imagine que eu quero calcular a posição da vaca ali durante o movimento dela pelo pasto, ou em uma dimensão, na estrada. Quando você vai fazer um modelo para ela, você tem que fazer simplificações, porque existem vários detalhes, e muitos desses detalhes não são importantes para você resolver o seu problema, para responder as perguntas que interessam. Então, a gente vai construir um modelo que captura uma parte da nossa dinâmica que a gente quer, que contém as informações que a gente quer responder, e algumas coisas vão ficar de fora. No meu modelo aqui, por exemplo, a cabeça da vaca, o chifre e a pontinha do rabo ficaram de fora, certo? Mas isso não é um problema, isso é uma solução, tá bom? E aí eu vou lembrar uma frase aqui de um cientista famoso, George Box, ele disse o seguinte, todos os modelos estão errados, mas alguns modelos são úteis. Então, nós vamos procurar modelos que sejam úteis. Se alguém criticar o modelo dizendo que está errado, você pode dizer, não, mas para responder essa pergunta aqui, ele funciona, então é um bom modelo. Beleza? Ok. Então, algumas definições aqui do jargão de física. O livro começa ilustrando esse problema aí com o problema uma situação que é o movimento do Usain Bolt durante uma prova de 100 metros rasos, onde ele bateu o recorde mundial da prova na Olimpíada de Londres, acho que foi em 2008. Então, para estudar esse movimento e descrever, tentar saber alguma coisa sobre o movimento, a gente pode começar fazendo um diagrama de movimento, certo? A ideia desse diagrama é ilustrar o movimento em uma sequência de posições xi, cada posição xi correspondendo a um instante de tempo ti, onde o nosso objeto, que a gente geralmente chama de móvel, ocupava aquela posição naquele instante de tempo. E aí, se eu tiver um conjunto grande de posições e coordenadas de tempo, com o i variando como algum número inteiro, a gente consegue ter uma noção boa de como é que foi esse movimento. A ideia por trás dessa descrição é o seguinte, o movimento das coisas é como se fosse uma função contínua, mas a gente não consegue capturar e armazenar dados de uma função contínua de maneira perfeitamente contínua, né? A gente viu, por exemplo, que quando eu quero fazer um desenho de uma função no computador, eu preciso calcular a função apenas em alguns pontos. Então, a mesma coisa acontece com a posição de um objeto. Se eu quiser medir a posição durante um movimento real, eu só consigo medir num conjunto de posições e tempos que têm valores discretos. Não dá para saber onde o objeto estava entre um intervalo de tempo e outro. Ok. De qualquer forma, a gente pode definir assim, que o movimento é descrito pela posição x de t. Esse x de t eu posso pensar como sendo uma função do tempo,
o tempo aqui é uma variável contínua, ele pode assumir qualquer valor real. E essa posição, para ser definida e fazer sentido, ela precisa ser medida em relação à origem de um dado sistema de referência. Esse sistema de referência aí vai ser composto, por exemplo, por um eixo, dizendo qual é a direção X, ou então pode ser mais de um eixo, se você tiver um problema bidimensional, tridimensional, etc. E ele pode não ser um eixo reto, você pode, por exemplo, colocar distâncias ao longo de uma pista, com formato aí arbitrário da pista de corrida, ou então uma pista circular, por exemplo, e fazer a descrição de um movimento circular. Se você souber que apenas um eixo é suficiente para descrever o movimento, ainda assim a gente diz que esse movimento é unidimensional, apesar de ter algumas características diferentes em algumas situações. Por exemplo, num círculo, o movimento unidimensional é um pouquinho diferente do movimento unidimensional em cima da reta. Tem algumas coisas que são diferentes. Mas então a ideia é essa, tá bom? Então tem um desenho aqui que eu copiei do livro. O Usain Bolt está aqui na posição de largada. No instante posterior, ele está aqui logo após a largada, acelerando, correndo aí com força. Aí ele vai ganhando velocidade e mais tarde, num certo instante TI, eu estou vendo a posição dele marcada aqui em cima da pista. Então, o diagrama de movimento seria mais ou menos como esse desenho que está aqui embaixo, onde as bolinhas vermelhas estão indicando quais são as posições que ele ocupou em intervalos de tempo igualmente espaçados, que podem ser aqui uma fração de segundo, por exemplo, ou então um segundo, digamos, certo? Então, cada bolinha dessa corresponde mais ou menos a um segundo de intervalo de tempo, onde a posição da bolinha indica a posição do corredor na pista. Então, eu posso pensar nisso como um conjunto de posições x índice i, que no computador a gente representa como um array x índice i, e um conjunto de instantes de tempo t índice i, que no computador também a gente representa com outro array, t índice i, certo? O índice no computador é usando colchetes, e na matemática a gente bota como um subscrito aqui embaixo. E aí existe uma associação, esse i aqui ele faz a conexão entre o tempo e o x. Para um certo valor de i, eu sei que nesse instante de tempo, a posição era aquela posição que corresponde a esse mesmo índice i no vetor x, certo? A ideia é essa. Beleza? Está claro agora? Nenhuma dúvida, nenhum comentário? Vamos em frente. Ok, algumas definições aqui de coisas que a gente vai utilizar, certo? O diagrama de movimento contém mudanças de posição que ocorrem em intervalos de tempo ΔT. Por exemplo, se eu pegar intervalo de tempo de 1 segundo, digamos que eu olho no tempo igual a 1 segundo e no tempo igual a 2 segundos, qual foi a mudança de posição que o corredor sofreu? Aí eu posso escrever essa mudança de posição como sendo o valor da posição x no tempo 2 segundos, menos o valor da posição no tempo x de t igual a 1 segundo, certo? Então, eu pego lá na minha tabela de valores os valores dessas posições, digamos 11,1 metros no x2 e 3,4 metros no x1, a subtração desses dois me dá o deslocamento, que é a variação do x, deu 7,7 metros. Essa mudança é chamada deslocamento, e o símbolo convencional aí para ela, muito usado, é ΔX, tá bom? Então, a gente tem que ΔX, por definição, eu posso escrever dessa maneira, ΔX no tempo t1 vai ser x de t1 mais ΔT menos x de t1. Então, eu estou analisando aqui quem foi o deslocamento, começando na posição t1 e acabando no tempo, começando no tempo t1, né, onde ele ocupava a posição x de t1, e acabando na posição x de t1 mais ΔT, após um intervalo de tempo ΔT, a partir do tempo t1. Certo? Essa é a definição do deslocamento. Note que deslocamento não é a mesma coisa que posição. A posição se faz sempre em referência ao zero, à origem do seu sistema de coordenadas. O deslocamento é sempre uma variação como se fosse local, certo? É uma variação desde o ponto em que você ocupava no passado, e aí ela não depende mais da origem do sistema. Se você considerar diferentes origens aqui, você vai ver que o termo que corresponde à origem se cancela nessa equação e desaparece. Ok. Outra quantidade interessante para a gente estudar.
é a velocidade média, representada aqui como V barra, V com a barra em cima. Ela é definida como a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo em que esse deslocamento aconteceu. Então, V barra de T1 é o deslocamento x de T1 mais ΔT, menos x de T1, isso aqui é o deslocamento, a subtração de duas posições, dividido pelo intervalo de tempo ΔT em que esse deslocamento aconteceu. Então, eu posso escrever também como ΔX de T1 dividido por ΔT, certo? Aí aqui é interessante notar o seguinte, essa velocidade média, ela depende de qual é o intervalo de tempo e de qual é qual é o tamanho do ΔT que você está escolhendo. Não apenas depende do tempo que você está escolhendo, mas depende de qual é o intervalo de tempo no qual você está medindo o deslocamento. Por exemplo, eu podia pegar o mesmo conjunto de dados e observar uma velocidade média diferente porque eu peguei um ΔT diferente naquele conjunto de dados. Posso fazer uma reamostragem dos dados, olhar um intervalo de tempo diferente, e aí as velocidades médias que eu vou obter numa situação e na outra são diferentes, porque o ΔX pode ser diferente, se você mudar o tamanho do ΔT. Outra grandeza interessante para a gente é a chamada velocidade instantânea, é o V, sem a barra. Ela é definida como sendo a derivada dessa função posição com respeito à variável tempo. Então, se a gente lembrar a definição de derivada lá do curso de cálculo 1, eu posso dizer que é o limite quando ΔT vai a zero, de x de t mais ΔT menos x de t dividido por ΔT. Então, a gente pode escrever esse limite de maneira abreviada como dx dt. E nos cursos de física, normalmente, uma notação alternativa é colocar x ponto aqui. Esse ponto significa derivada com respeito ao tempo. Como no curso de cálculo a gente usava x' ou y' para dizer derivada com respeito a x, o pontozinho aqui significa derivada com respeito ao tempo. Então, v de t é igual a x ponto, que é a derivada de x com respeito a t. Note que a velocidade instantânea corresponde ao limite da velocidade média quando você pega um intervalo de tempo que está tendendo a zero. Certo? Então, se eu pegar um intervalo de tempo diminuindo aqui e tomar o limite do ΔT tendendo a zero, a velocidade média vai convergir para o valor da velocidade instantânea. Aí você pode verificar se o limite existe, se ele converge pela esquerda e pela direita, etc. E isso tem um significado, uma interpretação geométrica que a gente vai ver quando analisar os gráficos desse movimento. Miguel fez uma pergunta aqui. Essa velocidade média é chamada de velocidade relativa, dependente de T1 e ΔT. Não, existe uma coisa chamada velocidade relativa, que é a velocidade de um objeto com respeito a outro sistema de coordenadas que pode estar se movendo. Velocidade relativa é isso, é quando você tem uma velocidade de um objeto com respeito a um observador, e esse observador está se movendo com respeito a um terceiro observador. Aí a gente chama isso de velocidade relativa. A velocidade média é a média das velocidades, é o valor médio da velocidade no intervalo de tempo. Então, ela dá uma espécie de representação aí do valor médio da velocidade durante o intervalo de tempo. Não é bom usar o nome relativo nessa situação. Ok, vamos lá. Então, aqui tem um gráfico mostrando aí dos dados dessa corrida do Usain Bolt. É um gráfico em posição X e os tempos T durante a corrida, certo? Aí esse gráfico aqui tem dois conjuntos de pontos. Essas bolinhas representam intervalos de tempo igualmente espaçados de 1 segundo. E tem uma curva, mais ou menos, que parece contínua por aqui, que corresponde a intervalos de tempo menores do que 1 segundo, porque a gente tem dados tanto com ΔT de 1 segundo, quanto com ΔT menor do que 1 segundo, que são mais precisos. Então, o que eu chamei de diagrama de movimento corresponde a essas posições aqui, x em função de t, que eu posso colocar num gráfico somente do eixo x. Então, são essas bolinhas vermelhas aqui que estão indicadas. Isso aqui é o que
que a gente chama de diagrama de movimento. São as posições que são ocupadas pelo nosso móvel aí, em diferentes intervalos de tempo igualmente espaçados, certo? A gente está vendo que a separação das bolinhas não é uniforme. Aqui no começo elas são mais próximas entre si, e depois a separação fica constante. E na curva azul existem medidas mais precisas que dão a impressão de ter uma função contínua, tem uma curvatura aqui no começo, por exemplo, que a gente pode interpretar essa inclinação dessa curva. A inclinação da curva x de t em função de t é a derivada dela, né, do curso de cálculo de novo. Então, a inclinação dessa curva aqui, a reta tangente a essa curva em cada ponto, é a velocidade instantânea, que está representada nesse gráfico aqui. Por exemplo, nesse primeiro ponto, no tempo t igual a 1 segundo, tem uma curva azul, uma curva pontilhada bem fininha, tá difícil de ver aí, mas tem uma curva tangente a esse ponto aqui, que representa a velocidade instantânea, calculada em cima desse ponto. E tem uma velocidade média também, feita com esses dois pontos aqui, num ΔT de 2 segundos. Aí eu pego o deslocamento total no tempo de 2 segundos e divido pelo intervalo de tempo. Aí dá essa outra curva aqui, que não é necessariamente tangente à trajetória. Ela poderia até ser tangente, mas ela não é tangente necessariamente, certo? A velocidade média pode não ser igual à velocidade instantânea. Geralmente não é. Um outro detalhe, o livro escolheu fazer a representação das unidades aqui usando colchetes. Eu acho que ele fez isso porque ele estava... O livro foi escrito originalmente baseado no MATLAB e depois foi traduzido para Python. E no MATLAB eles usam parênteses para representar os índices nos vetores, enquanto no Python é o colchete. Então, para não confundir aqui o XM, X medido em metro do tempo contínuo, ele resolveu botar colchete, mas aí ficou ao contrário do tradicional, que se usa normalmente em física, em engenharia, e ficou diferente também da linguagem de programação, porque no Python isso aqui, de novo, dá a impressão que isso é o X de índice M com M inteiro, não é, certo? Isso aqui é o X medido em metros. Eu queria usar X colchete M, esse M seria um inteiro, e o X seria um array. Mas aqui eu estou representando a função contínua, e não os valores do X de índice M, embora seja mais ou menos a mesma coisa, estão relacionados. Mas aqui é a unidade, certo? Então eu risquei aqui. Vamos tentar evitar fazer isso, vamos fazer diferente do livro. Mas tudo bem. Ok. E mais alguns conceitos ainda que são importantes para a gente. O conceito de aceleração. A aceleração é como se fosse a velocidade da velocidade, certo? É a taxa de mudança da velocidade. Ela diz o quão rápido a velocidade está variando, enquanto a velocidade diz quão rápido a posição está variando. A aceleração média, a barra, é definida como a razão entre uma variação de velocidade, que ocorre num certo intervalo de tempo, e o intervalo de tempo em que essa variação aconteceu. Então, a barra aqui, a barra no tempo t, é v de t mais ΔT, menos v de t, dividido por ΔT. Que eu posso escrever como ΔV dividido por ΔT. Ok. Se eu tomar de novo o limite do ΔT indo para zero, aí a gente vai chegar na definição da aceleração instantânea, por analogia com o que a gente tinha feito antes com a velocidade. Isso aqui é a aceleração instantânea, é o limite quando o ΔT vai a zero, da variação da velocidade dividida pelo ΔT. Então, ela é a derivada da velocidade com respeito ao tempo. E aí, para manter aquela notação do ponto significar a derivada, V ponto é a derivada da velocidade com respeito ao tempo. Eu posso escrever que a aceleração é igual a V ponto. E note que, uma vez que a velocidade é a derivada de x e a aceleração é a derivada da velocidade, então eu posso dizer que a aceleração é a segunda derivada de x. É só derivar o x duas vezes, certo? Está escrito aqui matematicamente. O A de t é dv dt. Eu posso substituir aqui o v por dx dt. Então eu tenho a derivada da derivada, que é o que a gente chama de segunda derivada no curso de cálculo, d2x dt2. E na nossa notação eu posso chamar também de x ponto ponto, x dois pontos, certo? Com dois pontos deitados assim. Isso aqui significa a segunda derivada do x com respeito ao tempo, que é
por definição, a aceleração desse movimento. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Tá bom. Isso aqui é mais a parte teórica. É bom fixar esses conceitos aí. Vamos ver um exemplo de aplicação agora. Diga, Miguel. Porque eu acho interessante a média, né, o conceito de média, né, por exemplo, você tem 2 pontos, né? O ponto médio desses 2 pontos, você pega as coordenadas e divide por 2, né? Agora, na velocidade média, você não faz isso. Você não pega a velocidade num tempo, no outro, e divide por 2. Por acaso, bate igual, Miguel. Ah, é? Pelo menos se o movimento for uniformemente acelerado, eu tenho certeza que bate igual. Tá. Não, porque daí dessa fração, né, você tomando o limite, chega na velocidade instantânea, né? Uhum, Tá. Não, isso a gente pode ver num exercício, porque a média, ela pode significar para outras pessoas, né, como 2 números divididos por 2. Né? É verdade. E, pelo menos no movimento uniformemente acelerado, e daí para baixo, né, mais simples do que esse, é verdade que a média aritmética das velocidades também é igual à velocidade média. Mas atenção, uma coisa é média das velocidades, outra coisa é velocidade média. Certo? Em princípio, essas coisas poderiam ser diferentes. Na verdade, talvez sejam iguais. Se você fizer a média no conjunto certo, vai dar igual. Isso é uma sutileza. Mas a noção, o conceito da velocidade média é dar uma representação de qual é a média das velocidades durante todo aquele intervalo de tempo. Então, provavelmente, se eu fizer a média, se eu fizer a soma de todas as velocidades e depois dividir pelo intervalo de tempo, bate exatamente com a definição, porque as partes que vão muito acima, muito abaixo, elas se cancelam e no final só vai importar o ponto inicial e o ponto final. Como fazer uma integral, por exemplo. Se a oscilação oscilar, se a função oscilar muito entre 2 pontos durante uma integral, essas oscilações se cancelam e desaparecem. Só importa o valor inicial e o valor final. Então, é o conceito de média. A velocidade média é a média temporal da velocidade, a média no tempo da velocidade. E, às vezes, a média no tempo corresponde com a média espacial também, que é uma coisa que tem que ser verificada, mas geralmente acontece. Situações simples acontecem. Tá bom, então vamos ver um exemplo agora que é a queda de uma bola. Vamos supor um experimento aqui. Eu posso ir no laboratório, por exemplo, numa sala vazia, põe uma câmera para filmar e prepara a seguinte situação. A gente bota uma régua de referência ali, de 30 centímetros, em pé no chão, ou um objeto de 30 centímetros, com altura bem conhecida, para ter uma ideia de escala e fazer medições. E de uma certa altura inicial, aqui eu acho que foi 1,75 metros, alguma coisa assim, eu vou largar com velocidade inicial 0, uma bola de tênis e ver como é que ela se move quicando no chão, certo? O experimento é esse. A gente pode filmar isso com a câmera e, se eu tiver várias fotos, eu posso superpor as fotos e fazer uma imagem parecida com essa figura aqui, ó. Isso é uma imagem de superposição de várias imagens em diferentes instantes de tempo. Eu posso escolher as fotos de maneira que, por exemplo, se o frame rate, se a taxa de captura da minha câmera for de, digamos, 20 quadros por segundo, eu pego uma foto a cada 20 fotos do vídeo e faço imagens separadas aqui de 1 segundo de tempo. E aí a gente tem essas fotos aqui que vão indicar o diagrama de movimento da bola em um intervalo de tempo de 1 em 1 segundo. Como o movimento acontece numa escala de tempo bem rápida, 1 em 1 segundo é muito longo,
Então, é melhor guardar de 0,1 em 0,1 segundos. Eu não sei se vocês conseguem ler aí, que a letrinha está pequena, mas aqui tem um intervalo de tempo de 0,1 segundo de um frame para outro, certo? De um quadro para outro do filme. Então, se a taxa de captura da câmera for de 20 frames por segundo, ele pegou uma foto a cada duas, né? Cada duas, acho que dá isso. A 0,1 segundo. Ok, então nós conseguimos construir essa imagem aqui. Uma foto só, que é a superposição de várias imagens, contendo as posições da bola. Eu posso agora vir na foto, medir a distância daqui para cá, fazer uma regra de 3 comparado com o tamanho da minha régua aqui, e aí eu tenho as posições Y que a bola ocupou em cada instante de tempo. Eu consigo fazer esse diagrama aqui, quem é o meu Y medido em metros da altura verdadeira, para cada instante de tempo, são essas bolinhas aqui que correspondem ao diagrama de movimento da bola enquanto ela estava caindo. Certo? Aí, nesse diagrama aqui, eu tenho as posições do Y e posso calcular os deslocamentos, por exemplo. Deslocamento é a distância que ela percorreu nesse intervalo de tempo. Então, aqui tem uma tabela que o livro colocou com esses dados que ele recolheu, digamos, durante um experimento. Aqui está o índice I, variando de 1 até 6, para as primeiras fotos apenas. Aqui estão os valores do tempo TI, medido em segundos. Ele começou no 0 e foi até 0,5. Aqui estão as alturas Y de I. Então, ele começou o Y em 1,6 e o Y foi diminuindo aqui até chegar a 0,39 metros. Aqui estão os deslocamentos delta de YI. Deslocamento sempre o Y final menos o inicial do índice I, certo? O índice I mais 1 menos I. Y de I mais 1 menos YI. Aí o deslocamento inicial foi menos 0,05, depois menos 0,15, menos 0,24. Note que os deslocamentos estão aumentando em módulo. São todos negativos e o módulo deles está aumentando. Vitória está perguntando, no movimento 1D a gente só vai usar vetores com a mesma direção? A gente não vai usar vetores exatamente, vai usar arrays, certo? O X é unidimensional, eu não preciso falar em vetor. Quando eu falar vetor, eu estou me referindo a um array. E aí as coordenadas do vetor são as entradas no tempo. Pode ser meio confuso. Depois a gente vai ter vetores espaciais também, mas por enquanto, quando eu chamar vetor, é um array que tem vários elementos que correspondem a diferentes tempos. Ok. Aí, com os deslocamentos, eu posso dividir cada deslocamento desse pelo ΔT. Os ΔT são todos iguais, porque o intervalo de tempo a gente escolheu ser constante. Então, é só pegar isso aqui e dividir por 0,1, que é a mesma coisa que multiplicar por 10. Aí, aqui estão as velocidades médias nesses intervalos. A primeira deu menos 0,5 metros por segundo, a próxima deu menos 1,5 metros por segundo, e lá no final deu menos 4,3 metros por segundo. Então, estou vendo que a velocidade está aumentando em módulo, valor absoluto, certo? E isso era de se esperar, porque o ΔT é constante, e eu vi que o deslocamento está aumentando. Se o deslocamento aumentou, a velocidade aumenta proporcionalmente. Tendo a velocidade média, eu posso também calcular a aceleração média. Aí é só pegar a diferença entre velocidades sucessivas. Aí eu vou definir a aceleração média no intervalo como sendo a velocidade final menos a velocidade inicial. Aí, aqui no primeiro ponto, eu não tenho essa aceleração média, porque para calcular a aceleração eu preciso de duas velocidades. Na primeira aqui eu não tinha. Eu só tenho uma velocidade no primeiro instante. Então, a partir do segundo instante, eu consigo calcular a aceleração. A aceleração, nesse caso aqui, seria a variação menos 1,5 no final, menos 0,5 vai dar menos 1,0 dividido pelo intervalo de tempo, 1,0 dividido por 0,1 dá 10, menos 10 metros por segundo ao quadrado. E aí continua fazendo isso, no próximo aqui deu menos 9, no próximo deu menos 10 de novo, no próximo deu menos 9 de novo, e como a gente tem poucos pontos aqui no começo, só tem 4 valores para aceleração. Veja que o número de pontos que eu tenho em cada um desses arrays aqui não é igual ao número de pontos no X e no T, certo? Porque
para poder calcular velocidade, para poder calcular deslocamentos, eu preciso de 2 posições. Então, necessariamente, uma das posições que eu tinha vai desaparecer. Vou ter um elemento a menos nessa coluna. Quando eu vou calcular as acelerações, eu vou ter 2 elementos a menos, porque eu preciso de 2 intervalos para calcular a aceleração. Então, vão desaparecer 2 elementos aqui nessa coluna. Os números não são iguais. Eu tenho mais posições do que acelerações. E mais posições do que velocidades. Ok. Ok. Tá aí. A descrição do movimento é essa. O Miguel está perguntando se eu estou me referindo ao conceito de vetor da matemática. Tem vetor de matemática, que é um ponto aí no... Bom, tem várias definições de vetores, né? Em matemática, eu posso me referir a um ponto no espaço geométrico mesmo, é uma posição no espaço de física que a gente chama de vetor. Tem também o conceito de vetor da álgebra linear, que seria o vetor no espaço vetorial, que tem uma álgebra definida, etc. E tem o vetor da computação, que para mim são os arrays do Python. O tipo array do Python, onde a gente coloca vários elementos indexados com um índice inteiro, certo? Então tem vários vetores para a gente. Bom, aqui está uma repetição dessa tabela. Só para facilitar a leitura aí, não sei se a letra estava pequena, mas uma coisa interessante é o seguinte, a aceleração, ela se mostrou aproximadamente constante. Se eu fizer a média desses valores de aceleração aqui, ela vale menos 9,5, mais ou menos 0,5 metros por segundo ao quadrado, do que a gente tinha estudado na aula passada, né? O valor da aceleração é constante, se eu assumir esse intervalo de incerteza aí de 0,5 metros por segundo ao quadrado. E é normal que quando você faz um experimento, quando você tem uma situação física de verdade, sempre vai ter flutuações, vai ter erros de medida, que a gente costuma chamar de ruído. Ruído são as coisas que você não consegue colocar em conta, não consegue levar em conta no seu modelo. Então, aqui no meu cálculo da aceleração, eu noto que a aceleração é mais ruidosa do que as outras coisas. Isso é uma característica da função, da operação de tomar a derivada. A derivada costuma aumentar a amplitude dos ruídos. Ela aumenta as flutuações aí nos números. Dá para entender por quê. Você está fazendo operações matemáticas, tipo soma, que aumenta a incerteza, e está dividindo uma soma, uma subtração, pelo ΔT, que geralmente é um número pequeno, tendendo a 0. Quando você divide alguma coisa por um número pequeno, ela aumenta. Então, o erro nas derivadas, ele aumenta, tipicamente. Certo? A derivada é um amplificador de erro, e não tem como escapar disso. Ok. Mas, então, esse valor que a gente obteve, na faixa de menos 9,5, é próximo do que a gente chama de valor convencional, aí da aceleração da gravidade, que é convencionada como sendo cerca de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Sendo que tem um errozinho aqui, de mais ou menos 0,01, então 0,1, que é dependente aí da sua latitude, por exemplo, ou da altitude. Aqui em João Pessoa, por exemplo, um valor mais preciso é da ordem de 9,78. Essa média aqui é convencionada mais pelos países mais industrializados, né, que geralmente ocorrem numa latitude maior. Então, aqui, perto do Equador, a gravidade é mais baixa um pouquinho do que isso. Mas tudo dessa ordem, na faixa de 9,5, 9,8, por aí. Ok. Então, isso é para lembrar o seguinte, existe um modelo para queda livre, um modelo matemático, que pode descrever os corpos em queda livre, e esse modelo é válido, ele é uma boa aproximação se a gente puder desprezar a resistência do ar. Em geral, a gente pode desprezar a resistência do ar se o objeto que está caindo for muito denso ou muito pesado, de maneira que a força-peso vai ser a força predominante sobre o objeto. Se você largar uma pena, a força-peso da pena é muito pequena comparada com a força de resistência do ar. Aí não vai funcionar o modelo, mas numa bola de tênis funciona razoavelmente. Então, o modelo vai ser esse aqui, ó, o meu y de t é y0, aí eu podia colocar um termo de velocidade inicial, mas eu estou largando aqui, a velocidade inicial é 0,
e depois tem esse termo aqui que dá a variação da posição causada pela aceleração constante, que é 1 meio de gt ao quadrado, certo? A gente aprendeu esse modelo aqui quando estudou o curso de Física 1, acho que vocês já estudaram, desde o ensino médio a gente estuda esse negócio. Então, nós podemos usar o Python para fazer cálculos usando esse modelo e determinar a posição e as outras quantidades de interesse aí. Por exemplo, no Python eu posso fazer um programinha assim, eu faço g igual a 9.8, eu defino um conjunto aqui T, linspace de 0 até 0.5 com 6 pontos, então ele vai ter todos os números de 0.0 até 0.5 em um passo de 0.1, e aí eu faço y igual a 1.6, que é a posição, a altura inicial, no tempo 0, menos 0.5, g, aqui está errado, era para ter uma estrela só, eu botei 2 estrelas, é g vezes t elevado ao quadrado. Potência em Python são 2 asteriscos, certo? Um asterisco só é produto. Teve uma pessoa que, na atividade, usou o acento circunflexo para fazer potência. Eu acho que o programa deu errado por causa disso. O circunflexo não é potência no Python. Ele faz outra operação, ou bit a bit. Então, não se confunda, tomem cuidado para não usar o acento circunflexo. Tá bom? Deixa eu corrigir logo essa transparência aqui, senão eu vou esquecer mais tarde. Vou editar minha transparência aqui para tirar esse asterisco. Pronto. Ok. Agora, note que nesse cálculo aí do y, nós utilizamos vetorização, certo? O meu t aqui é um array, e o y é um array também, porque essa operação de elevar ao quadrado e multiplicar pelo g foi calculada com um array. Então, eu não tive que fazer o laço fora aqui para calcular cada y separadamente. Nós também podemos organizar os valores de t e de y correspondentes em um único array. Eu posso, por exemplo, usar um comando como esse aqui, transpose ty, colocado dessa maneira. Aí, o que ele vai fazer aqui é gerar uma espécie de matriz, cujas entradas dessa matriz vão ser, no caso, seria uma coluna. Antes era uma linha com o t e uma linha com o y, mas quando eu usei o transpose, ele vai transpor a matriz correspondente e gerar várias linhas correspondendo aí aos valores de t e do y correspondentes nas 2 colunas da matriz, certo? Uma coluna vai ser o t, outra coluna vai ser o y, e cada linha corresponde a um valor de t e de y daquele instante de tempo, daquela indexação. Só uma maneira de fazer um array bidimensional. É a mesma estrutura de uma matriz. Ok. Então, com esse modelinho simples aqui, a gente calculou quem era o nosso y de t. Com o y de t, eu posso agora comparar o nosso modelo com a situação experimental, com o que foi medido para o movimento de queda da bola. E eu posso, inclusive, calcular as velocidades. Por exemplo, no modelo, a velocidade de y dt, eu posso fazer a fórmula analiticamente, é menos gt, e a aceleração é a derivada disso, que é menos g, certo? Como é que eu sei que isso aqui é menos gt? É só você pegar o y aqui e calcular a derivada. Quem é a derivada dessa função aqui com respeito a t? Vamos derivar aqui, ó. Quando você deriva o y, que é constante, não depende de t, y0 não depende de t, é 0. Aí tem 1 meio de gt2. Esse 2 desce aqui na derivada, cancela com 2 de baixo, vai ficar menos gt. Então, v é igual a menos gt. E a aceleração é a derivada disso. A derivada disso, o t desaparece, fica menos g. A derivada é constante. Certo? Então, nosso modelo permitiu encontrar funções aí para o y, para o v e para o a, dados como função do tempo. E eu posso usar essas funções para, por exemplo, uma coisa que eu posso fazer é preencher quem são aquelas funções contínuas que não apareciam lá no meu diagrama de movimento, porque o x é uma função contínua, o v é uma função contínua, mas no diagrama de movimento eu só tinha posições discretas. Então, uma maneira de testar se o modelo está certo, ou de expandir o nosso conhecimento sobre o sistema, é utilizar o modelo
e verificar, antes de mais nada, se o nosso modelo consegue reproduzir corretamente o movimento que você tinha observado experimentalmente. Esse é um grande trabalho aí da ciência, uma coisa recorrente que acontece na ciência, que você tem um modelo e tem que verificar se o seu modelo é uma boa representação daquele problema físico que você está estudando, certo? Para várias áreas da ciência. E boa representação significa que ele seja capaz de responder corretamente as perguntas que você quer fazer sobre o seu sistema. Algumas coisas podem ser diferentes, e sempre uma aproximação. Bom, no site lá do livro, ele colocou dados com as posições aí, os tempos durante o movimento dessa bolinha de tênis, medidas com um sensor de movimento que é mais preciso do que a câmera. Aí vocês podem em casa, mais tarde, fazer o download desse arquivo aqui. É aquele mesmo diretório, aquele mesmo site que tinha da vez passada. Eu posso colocar de novo o endereço do site completo. Tem um arquivo lá chamado fallentennisball.d, que é um arquivo de texto que contém os dados de tempo e y para a queda da bola. No Python, a gente pode ler esses dados usando o comando load.txt, que a gente já tinha visto antes. Aí eu vou desempacotar os dados dessa maneira aqui. Eu vou fazer t,x, vai ser load.txt, aí bota o nome do arquivo, entre aspas. Para ele achar o arquivo, precisa estar no mesmo diretório em que você está executando o seu script do Python. A gente pode usar esse comando aqui, esse parâmetro da função load.txt useCalls, que vai dizer que a gente só vai pegar a primeira e a segunda coluna daquele arquivo de texto. Pode ter outras colunas lá com mais informação. E esse comandozinho unpack igual a true, ele vai desempacotar os dados, fazer provavelmente só uma transposição do vetor que ele leu para ele ficar no formato certo que você pode ler aqui com px. Aí é bom testar se esse comando funciona, mas alguma variação disso aqui vai dar certo. E a gente vai conseguir ler os valores do t e do x em arrays do Python. E eu posso fazer o gráfico disso usando o comando plot. E depois a gente bota aqui o label, x-label t em segundos, y-label x em metros, certo? E aí isso vai desenhar aquela curva, uma curva, né, da bola caindo, que tem lá no livro. Posso mostrar para vocês já. Depois de ter os dados para a posição x, se o intervalo de tempo que foi utilizado para capturar essas posições for suficientemente pequeno, eu posso fazer cálculos da velocidade e da aceleração usando essa definição aqui. Eu estou aproximando a velocidade média. Se o ΔT for pequeno o suficiente, posso calcular a velocidade média como sendo uma aproximação da velocidade instantânea. Basta o ΔT ser pequeno. Então, nesses dados aqui, que eles usam um detetor mais rápido do que a câmera, provavelmente o ΔT é pequeno o suficiente que eu posso usar essa aproximação e dizer que isso aqui é a velocidade, é a variação do x entre dois instantes consecutivos dividido pelo ΔT, e isso aqui é a aceleração, é a variação da velocidade dividido pelo ΔT. Agora, atenção, quando a gente for construir o programa que faz essa operação aqui, lembre-se que quando você faz essa operação, o índice i mais 1 não pode ser maior do que o número de elementos que você tem no vetor x, não pode nem ser igual. Porque se o x tiver 100 elementos e você chamar x índice 100, o 100 não existe, né? Ele vai de 0 a 99, o índice do x. Então, o i só pode aqui até 98, porque ele vai ser somado de 1. Ou seja, se você tiver 100 posições, você vai ter 99 velocidades. E quando você tem 99 velocidades e usa essa fórmula para calcular a aceleração, você vai ter 98 acelerações, perdeu mais uma. Perdeu mais um ponto. Tá bom? Tem que tomar atenção, tem que prestar atenção nisso. Certo? Ok. Então, bom, com isso eu vou encerrar a aula de hoje. A gente pode fazer uma demonstração rapidinha de como é que a gente faria esse gráfico aí, se vocês tiverem mais um tempinho. Mas o que a gente viu na aula de hoje foi o seguinte: nós relembramos conceitos e definições que são básicos aí para cinemática, para física. Algumas coisas são gerais e valem em outras situações também, em ciências em geral, além da física.
E a gente viu um pouquinho de como usar esses conceitos com dados numéricos que você pode ter capturado aí de algum experimento, por exemplo, do seu telefone celular. Você pode ler dados de aceleração no telefone, e a gente pode aprender como usar esses dados. Vamos aprender como usar esses dados mais tarde. Na próxima aula, nós vamos continuar no capítulo 4 e vamos ver como é possível determinar a posição a partir de leis que descrevem a força, que descrevem a aceleração, usando métodos de integração numérica. Então, eu posso, por exemplo, usar o acelerômetro do celular para encontrar um conjunto de acelerações que faz parte do movimento, e a partir das acelerações, determinar como é o movimento, quem é a velocidade e quem é a posição. Algo parecido com o que o pessoal chama de navegação inercial. Medir a aceleração para saber onde você se encontra no espaço. Ok. Pronto, então terminou aqui a apresentação das transparências. Se vocês quiserem, a gente pode tentar implementar algumas coisas dessa no programa agora, no Python. O que é que vocês acham? Ficamos mais um pouquinho para fazer o programinha. Olha só, esses gráficos que eu estou mostrando aqui, do livro-texto, são os gráficos da posição Y que o autor disponibilizou naquele arquivo de dados. Vamos ver se a gente consegue reproduzir esses gráficos aqui. Tem algumas perguntas do chat que eu perdi. Eu estava prestando atenção, o meu chat parou de rolar aqui, eu não vi as perguntas. Deixa eu ver. Para ficar a estrutura tem matriz que necessariamente escrever dessa forma o array. Você pode escrever a matriz elemento a elemento. Não é a única forma de fazer, não. Tem várias formas de fazer. Você pode juntar dois arrays que você já tenha de mais de uma maneira. Bom, eu estou abrindo aqui um site. Eu cliquei no link lá da segunda aula, tinha um link com as posições do Usain Bolt na corrida de 100 metros. Aí eu abri aqui no site, ele abre direto o arquivo de texto na tela. Eu vou voltar aqui um índice, apagar o nome do arquivo do endereço. Aí ele abriu aqui o diretório que contém os dados aí que o autor disponibilizou para a gente, certo? Vamos ver se a gente acha aqui a bola de tênis. Ele disse que era Falling Tennis Ball. Está aqui, ó. Tem Falling Tennis Ball 02.d. Deve ser esse, né? Eu acho que é esse aqui. Vamos baixar esse arquivo aqui. Guardar link como? Aí eu vou salvar aqui no meu diretório Física Numérica com Python, Programas de Dados, Falling Tennis Ball 02.d, pode ser. Pronto. Vamos ver se ele salvou certo aqui. Aí ele está mostrando isso aqui, ó. É um arquivo .d, ele vai perguntar com o que é que abre. O meu está abrindo aqui na outra janela com Code Blocks. Não sei por que ele escolheu esse aplicativo. É um editor de texto, vai funcionar. Pronto, tá aqui, ó. Então, esses são os dados aí da queda da bola de tênis. A letrinha está pequena, mas eu estou vendo aqui a separação de tempo foi de 1 vezes 10 a menos 3 segundos. E tem as posições aqui partindo de 1,6 metros. Tem um conjunto de várias posições.
Eu espero que sejam medidas experimentais. Vamos ler o gráfico no Python e ver o que acontece. Então, é 1 milissegundo de separação temporal, certo? Aí eu vou abrir o Spider aqui. Deixa eu ver se tem algum... File, new... Ok. Deixa eu aumentar a letra para vocês verem melhor. Vamos lá, eu vou dar... Como é que faz a importação dos dados das bibliotecas? Eu vou fazer assim, from PyLab, import asterisco. Isso aqui é suficiente. Agora, vamos tentar load txt. Bom, vamos guardar isso aqui no x e no y, né? No t e no x. Tx igual a load txt. O nome do arquivo é falling penisball. Ele ia completar o nome para mim, mas estou no diretório errado. Deixa eu salvar primeiro. Save as. Falling penisball. .py. Agora deixa eu tentar falling. Eu queria que ele completasse o nome automaticamente para mim. Falling penisball 02.d. Acho que vai dar certo. Aí, use calls igual a 01. Não precisava, porque só tem essas colunas. Ele botou aqui unpack igual a true. Pronto, vamos ver se isso aqui funciona primeiro. O bom da linguagem com script é que você pode ir testando, não precisa compilar. Deu certo, olha, mudou aqui e não deu nenhum erro. Então, eu tenho as variáveis x e t. Aqui, ó, t é um array que tem 2.500 floats, e x também tem 2.500 floats. Dá para ver o valor inicial aqui. O unpack, ele faz uma coisa parecida com transpose, certo? Se você ler direto, ele vai gerar a matriz de maneira não transposta, aí não vai saber como desempacotar aqui para o t e para o x. Se você não botar o unpack, eu acho que não funciona. A gente pode testar. Vamos ver. Vou apertar F9. Olha, ele deu um erro. Muitos valores para desempacotar, esperava 2. Então é melhor deixar lá. O formato fica diferente. Pronto. Conseguimos ler o t e o x. Agora vamos fazer o gráfico. Eu posso fazer plot px, xlabel, xlabel é t, né? P em segundos, ylabel, x em metros. Pronto, vamos ver aqui o que acontece. Ele gerou o gráfico aqui por fora para mim, assim, esse é o gráfico dos dados que ele deu. A bola dele, ela não só caiu, como ela quicou algumas vezes, certo? Dá para ver aqui que ela bateu no chão e depois subiu de novo. Não, acho que chegou no 0 aqui, tem que ver se isso é o 0 mesmo. Tudo bem. Agora,
Agora, como é que a gente faz um cálculo da velocidade? Bom, seria legal fazer de maneira vetorial, certo? A gente pode fazer com um for, um laço for, e aí a gente vai acompanhando índice a índice, o que é que está acontecendo, tem maior controle, mas vocês podem pensar uma maneira esperta de fazer o gráfico da velocidade. Tem um truquezinho para manipular vetores, que é escolher um conjunto de índices, um intervalo de índices em que você quer ver o conjunto. Deixa eu aumentar a letra aqui para fazer uma demonstração disso. Pessoal, vejam só, x é isso aqui, tá bom? São os valores de x que eu acabei de ler. Ele mostrou os 3 primeiros e os 3 últimos. Eu posso fazer assim, x índice 0 me mostra somente o primeiro valor. Se eu fizer x índice 0, 2 pontos, 3, aí ele vai me mostrar os 3 primeiros valores. Ele vai do 0 até o 3, certo? Então, esses 2 pontos aí está indicando um intervalo de variação do índice. O índice vai variar de 0 até o 3, mas ele não faz o 3, ele vai até 3 menos 1, porque é o número que importa, tá bom? Então, por conveniência, ele não coloca o terceiro aqui, o índice 3, ele vai do 0 até o 2, mas são os 3 primeiros elementos. Ok, como é que eu posso usar isso para calcular a velocidade de maneira vetorizada? Eu posso fazer assim, v é igual a x, agora eu quero escolher os índices do x aqui de maneira que ele seja adiantado no tempo, menos, daqui a pouco a gente escolhe, x, e agora o x normal, sem ser adiantado no tempo, fecha parêntese, dividido por dt. E eu tenho que definir quem é dt. Bom, primeiro vamos calcular o dt, certo? Eu vou supor que o dt é igualmente espaçado, eu já medi lá, é 1 milissegundo, mas eu vou calcular aqui a partir dos dados assim, ó. dt vai ser t índice 1, que é o segundo t, menos t índice 0, que é o primeiro t. Então, isso aqui é o segundo t menos o primeiro t, vai dar o delta t. Se eles forem todos iguais, o delta t é o mesmo para todo mundo. Aqui eu vou calcular v de x na frente, x no futuro, menos x atual, certo? Aí vamos lá, quem é x na frente? Bom, x na frente eu não posso começar do primeiro, porque se eu começar do primeiro, ele não é na frente de ninguém, eu não tenho x de menos 1. Então eu vou botar aqui x começando de 1 e vou até o final, certo? Quando você vai até o final, não precisa especificar o final aqui. Por exemplo, eu posso fazer assim, ó. X de... tem 2.500, eu vou fazer 2.590, 2 pontos. Aí vai fazer os 10 últimos valores do X. Ups. É 2.500, eu vou botar 400 aqui. Pronto. Esses são os 10 últimos valores do X. Certo? Vou puxar mais para cá para vocês verem melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Começou em 2.490 e foi até o final do X. Beleza. Então, aqui, quando eu faço X, índice 1 até o final, ele vai pegar todos os valores do X, menos o primeiro, que é o 0. O 0 está excluído. E aqui eu tenho que pegar todos os valores do X, incluindo o primeiro, mas sem incluir o último, porque eu quero fazer a subtração dos valores deslocados de unidade de tempo, menos os valores sem deslocamento. Aí, no último, não tem como eu fazer sem deslocamento. Então, eu não posso incluir o último valor de x aqui, porque não tem o x depois do último, certo? Para poder calcular a velocidade correspondente. Vocês estão acompanhando o que eu estou falando ou está muito complicado? A gente já passou um pouquinho do tempo também. Está meio rápido, né? Eu estou dando um bocado de informação aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou escrever rapidinho essa função e vou disponibilizar os arquivos para vocês, vou colocar lá no site. Aí vocês tentam entender o arquivo, depois a gente pode conversar mais a respeito sobre a implementação. Podemos fazer outra aula só sobre a implementação. Deixa eu só encerrar essa parte aqui e a gente termina a aula, tá bom? Vamos fazer só a velocidade. Então, aqui eu quero o x variando do primeiro elemento, que começa no 0, e eu quero ir até o final menos 1. Tá?
O final menos 1, eu podia contar aqui o número de elementos, eu sei que é 2.500, mas, por conveniência, o Python implementa para você contagem de trás para frente, utilizando índices negativos. Vejam só, eu vou fazer assim, ó, x de menos 1. Isso aqui, na maioria das linguagens de programação, não faz sentido, porque você não pode ter índices negativos. Mas se eu apertar aqui no Python, ó, ele retornou um número. E esse número aqui é o último valor de x que ele tinha medido. Se eu escrever x menos 2, é o penúltimo. É o 0,04 aqui, ó. Tá vendo? Então, eu posso contar com índices negativos, ele vai fazer a indexação de trás para frente. Então, se eu quiser pegar todos os elementos do x menos o último, é só colocar aqui menos 1. Se eu fizer assim, vamos fazer um exemplo. X de 2.498 até o final, aí ele vai me dar dois valores de x, o antepenúltimo e o último, vamos ver? Aqui, ó, dois valores de x, antepenúltimo e último. Agora eu vou fazer o seguinte, x de 2.498 até menos 1. Aí ele me retornou somente o antepenúltimo, ele cortou o último elemento, porque o índice final aqui eu desloquei para a esquerda de uma unidade. Então, essa sintaxe aqui eu estou excluindo o último elemento. Quando eu faço isso, vamos calcular aqui o dt. dt está 10 a menos 3. E aqui eu vou fazer a velocidade, F9. Ele calculou a velocidade, a fórmula está certa. E aí a gente pode fazer o gráfico da velocidade agora. Só copiar esse gráfico aqui do x. Colocar aqui pxv em metros por segundo. Pronto. E aí o meu plot aqui vai dar um erro, porque a velocidade tem um elemento a menos do que o t, certo? Como eu sei disso, eu vou fazer o seguinte, eu não vou usar todos os t's, eu vou eliminar o último t. Como é que elimina o último? Faz de 0 a menos 1. Foi assim que eu fiz no x. Agora vai dar certo. Eu vou executar só essa parte aqui, com F9. Ops, está aí o gráfico da velocidade. A velocidade vinha diminuindo, aí ele deu uma quicada, subiu, ficou positiva, depois foi diminuindo novamente, deu outra quicada, e assim vai. A velocidade começou no zero, ela veio diminuindo, fica negativa, tem uma velocidade grande negativa. Quando a bola bate no chão, ela inverte rapidamente de velocidade e salta aqui para uma velocidade positiva. A velocidade fica positiva, vem diminuindo, passa pelo zero, depois continua diminuindo, fica negativa, bate no chão de novo, e aí vai a bola quicando. Pronto. Eu acho que deu certo. A gente pode comparar essa figura com a figura do livro, mas eu acho que deu certo. Bom. Ok. Na próxima aula a gente pode conversar um pouquinho mais sobre essa técnica numérica aí, que eu falei rápido hoje, de informação demais. Mas porque o assunto é meio grande mesmo. Então a gente continua com mais detalhes, podemos rever essa história aí na próxima aula. Por hoje tá bom, né? Ficamos por aqui. Ok, até a próxima.